E aí, meus queridões, minhas queridonas que amam Jujutsu Kaisen ou que gostam de Jujutsu Kaisen ou que tem hate de Jujutsu Kaisen, mas acompanha tudo que sai do Jujutsu Kaisen. Bem-vindos ao Nerd Fritado. Hoje a gente vai reagir à análise do Mano Joe sobre o capítulo 237 de Jujutsu Kaisen. Como bom ignorante, vou aprender muito com os meus amigos que sabem muito mais do que eu nessa obra, a partir do Mano Joe, que é um cara nota 99,9, para não falar que é 100, porque somos humanos e somos todos cagados, né? Mas bora assistir. Não esquece de deixar esse like, e lembrando que esse tipo de conteúdo vai ser exclusivo para os membros. Tô trazendo vai ser esse mais um, talvez mais um, para todo mundo, e depois vai ser exclusivo para os membros. Não esquece de conferir se você foi lá no Mano Joe, se você viu o vídeo dele, se você viu esse vídeo, se você deixou o like, se você é inscrito lá, não esquece. Passa lá e confere tudo, dá essa força, porque a gente está assistindo o conteúdo dele, ele teve um trabalhão para fazer esse conteúdo para mim, para você, para nós, né? Então vamos apoiar, o principal é isso. Eu vou começar fazendo o quê? Deixando o meu like aqui. Aliás, roda a vinheta. Vou começar aqui deixando um like aqui para ele, né? Com certeza. Tá aqui, eu tô vendo o monitor errado. Aqui tá o meu OBS do lado e aqui tá o monitor onde que eu assisto as coisas. Por mais que eu veja as coisas daqui também. Deixamos o like. Eu já sou inscrito, o sininho já tá ativado aqui, né? Agora eu tô feliz que eu posso levar a quantidade de spoiler que for que ele manda, porque não é mais spoiler pra mim, apesar dele ler outras obras que eu tô aí engatilhado pra continuar. Então já deixei o like, né? Lembrando, se você não é inscrito, duvido se você tá nesse vídeo e não é inscrito do Mano Joe, mas se você não é inscrito, cara, passa no canal dele, tá aqui na descrição, tem esse vídeo, tem o canal dele, então olha aí na descrição que tem tudo. Eu duvido, né? Você não é maluco de não ser inscrito no canal do Mano Joe, tá perdendo. Bora lá? Bora, tô esperando um pouquinho pra você ir lá se inscrever no canal dele, né? Acho que já deu tempo, né? Já deu tempo já, não vou demorar muito não. Se não fez isso, você é um louco, cara. Mas vamos lá, play. Campo de batalha contra Sukuna e finalmente revela sua técnica, se tornando assim um trovão humano. Enquanto isso, Sukuna recebe de Uraume o presente de Yorozu, Kamutoki, a ferramenta amaldiçoada e milagrosa. E finalmente retorna à sua forma original. Mas e agora? Com a reencarnação de Sukuna, Megumi está morto e o corpo de Sukuna curou todos os seus ferimentos? Nada do que Gojo fez adiantou? Bom pessoal, em mais esse vídeo que todas as dúvidas serão sanadas acerca do capítulo 237 de Jujutsu Kaisen. Por isso já fique aqui comigo porque o vídeo está muito completo e tem várias coisas que deixou um comentário lá e sanou isso. Eu fui um bocó e não prestei atenção. Mais uma vez, eu li o comentário e falei, é mesmo, né? Aí eu não lembrei o seguinte, que E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Pessoal, esse capítulo começou com tudo e o Gege Akutami não demorou. Já mostrou a técnica do Hajime, já colocou ela em prática e ainda mais do que isso, finalmente nos trouxe a forma original do Sukuna dentro do campo de batalha. Mas será que é apenas uma imagem ilustrativa? Será que o Sukuna ganha alguma coisa utilizando o seu próprio corpo? E por que ele não fez isso com o Gojo? Bom, se você quiser entender tudo isso, então fique nesse vídeo até o final junto comigo. Já agradeço a todos que estão deixando aquele famoso like, estão comentando, compartilhando, se inscrevendo. E agradecimentos necessários ao pessoal lá da Kaisen Backup, que traduziram ali o capítulo com antecedência pra gente. Link sempre na descrição e bora pro vídeo. Vou dar uma olhada aí depois, aqui nosso capítulo, o Hajime chega no campo de batalha bem próximo ao Sukuna e é então que ele avista lá do céu um bloco de gelo caindo. E claro, quem estava ali era a estrela de gelo Uraume. E por que ela veio do céu assim? Porque ela veio entre aspas do nada. Bom, simplesmente ela veio para entregar ali um presentinho pro Sukuna e além disso, vocês têm que se lembrar que as nuvens são aglomerados de partículas de água e ficam suspensos na atmosfera. Então logicamente, os seus poderes de gelo podem ser utilizados lá do céu. Como ela chegou lá,
basicamente eu acredito que com o seu poder. De toda forma, ela tá descendo com tudo para entregar um presente para o Sukuna, e é então que aparece o Hakari acima dela, o que para algumas pessoas soou um tanto quanto estranho, mas isso talvez se explique através dos poderes do Uyui. Isso mesmo, talvez o seu possível teleporte, que ainda não foi explicado pra gente, mas a possibilidade é muito grande dos seus poderes e sua técnica amaldiçoada ter isso como relação, já que ele estava fazendo esse intermédio no jogo do abate. E por isso ele conseguiu transferir o Hakari ali pra cima da Oraume e por isso ele aparece acima dela. É então nesse momento que ela repara em sua chegada e o Hakari diz que eles têm um pacto. Quem? O Hajime e o Hakari. Porque antes, na batalha deles, eles tinham acordado que eles entrariam em uma trégua para que o Hajime enfrentasse o Sukuna no X1, sem ninguém atrapalhando nem nada do tipo. Por isso ele não pode permitir que a Oraume atrapalhe naquela batalha. Embora a Oraume não entenda nada do que ele está falando, até porque ela não sabe sobre o pacto, assim, sobre o que ele estava explicando. É então que ela utiliza ali a sua técnica de formação de gelo, enquanto o Hakari já ativa sua expansão de domínio, prendendo ela dentro da sua barreira. Mesmo assim, nesse momento, aquele bloco de gelo continua caindo e finalmente teremos uma batalha entre uma pessoa do passado contra o Hakari. Em quem vocês apostam nessa? Será que o Hakari vai conseguir vencer a Uraume ou será que o Uraume será muito mais forte do que ele? Eu também que o vai levar certa vantagem no começo, mas em algum momento, provavelmente, alguém aparecerá para ajudá-lo. Talvez até mesmo a própria Kirara Roshi, porque pelo que foi nos mostrado até então, a Era Heian tem guerreiros muito poderosos. Aliás, o Sukuna é o rei deles. Outro detalhe é, vocês já perceberam que o Sukuna, se ele derrotou o Gojo, e se ele vai derrotar o Hajime, vocês já perceberam que ele derrotou todas as pessoas do passado que o enfrentaram, que se uniram para matá-lo, e agora, através das eras, ele está acabando com todos os feiticeiros considerados mais fortes? Talvez até mesmo o Hajime seja o mais forte da sua época e o Gojo da era moderna? Bom, esse é um ponto importante para se adicionar nessa lenda sobre o Sukuna. Achei isso interessante, mas vamos continuar aqui. Legal. Porque, bom, é nesse momento que o gelo começa a derreter, e derretendo cai uma certa arma ali na mão do Sukuna que ele segura, enquanto o Hajime olha e diz, puxa vida, ele estava esperando para entregarem aquilo para ele. E essa era a arma secreta de Yorozu, em um voto em troca da sua vida, ou seja, naquele momento que ela entrega a sua vida para o Sukuna, entrega aquele objeto amaldiçoado, criado por ela para que o Sukuna nunca a esqueça, ela ainda provavelmente tinha chances de sobreviver, mas resolveu entregar tudo para o Sukuna, já que ela foi derrotada naquela batalha. Então, já que ela entregou tudo, ela entrega uma arma que era muito poderosa e utilizada pelo Sukuna. Nós podemos ver no capítulo, não sei se é 117, 120 exatamente, mas é um capítulo onde tem uma página colorida do Sukuna, e naquela página colorida do Sukuna, ele tá carregando ali o seu tridente ou a sua lança, enquanto ele também segura essa arma. Então, ainda faltaria uma arma pro Sukuna, ou então só essa já basta, que é chamada de Kamutoki, ou desmantelar do deus da guerra. O seu efeito ainda não é dito para nós, mas parece que se utiliza ali da própria eletricidade. Mas graças à palavra que foi utilizada na tradução, tanto na gringa como também no português, você pode imaginar que essa arma é um tipo de arma milagroso, extraordinário, fora do comum, porque a palavra portentoso, ele se refere a algo milagroso, genial, extraordinário, fora do comum. Então ele pode trazer algumas gamas ali para a luta do Sukuna, deixando ele ainda mais forte. E ainda sendo uma arma que foi construída pela Yorozu, vocês já podem ver que a probabilidade dessa arma no passado ser muito útil se deve ao fato que talvez a Yorozu seja a pessoa que construiu essa ferramenta amaldiçoada. Vocês já pararam para pensar nisso? Bom, de toda forma, essa arma também carrega algumas simbologias interessantes, principalmente por conta dos seus kanjis. Então, aqui vai um agradecimento ao Bruno, que é o tradutor, onde ele diz que o começo ali da palavra constrói ali o kanji de Jinmo, que é o deus da guerra, ou então considerado o primeiro imperador do Japão, e é dito pra gente lá nas histórias do Japão que ele é um descendente direto de Amaterasu, a deusa do sol. Então essa é uma curiosidade interessante. Só que aí o Sukuna aproveita esse momento para atacar o Hajime e jogar eletricidade em cima dele. Pelos raiozinhos ali que tem na arma dele, parece que tem um efeito de eletricidade, ou então ela tem mais de um efeito. Não à toa, o seu efeito é portentoso, o seu efeito é milagroso, ele é diferente do comum. Só que será que esse golpe que ele deu foi a arma identificando qual tipo de energia que o inimigo do Sukuna tinha, e era como se fosse uma forma de
mostrar o elemento, que seria testando a imunidade do cara, para ver que tipo de estratégia de luta poderia chegar a usar. O Hajime não foi atingido porque a natureza de sua energia amaldiçoada é a própria eletricidade. Graças a isso, quando o Sukuna joga um golpe nele, nada surte efeito. Então ele é resistente a ataques elétricos, como a gente já tinha visto lá no passado, daí já estava meio óbvio. Mas aqui que vai o grande detalhe, a natureza da energia amaldiçoada. A gente já viu que o Hakari ele tem uma natureza de uma energia amaldiçoada mais ríspida, né? Ela é mais grossa, mais rígida, entende? Então quando ele bate é como se a pessoa sentisse espinhos a atingindo. Dessa forma, o Hajime, com a sua natureza de eletricidade, talvez nos mostre que algumas pessoas, e apenas algumas pessoas dentro do mundo Jujutsu, nascem com uma natureza diferente de energia amaldiçoada. Outra coisa que a gente viu lá atrás é que o Mahoraga, para bater de frente com o Mugen do Gojo, percebam que ele muda a sua essência, ele muda a natureza da sua energia amaldiçoada para anular o Mugen e assim atingir o Gojo no começo, tá bom? E é algo que o Sukuna não seria capaz de fazer, porque uma vez que a energia amaldiçoada ela já é dada a você desde o seu nascimento, logicamente você não tem como mudar isso, a não ser ali o Shikigami, que se adapta a todo tipo de fenômeno. Então é bem interessante de notar isso, porque cada pessoa pode ter ali uma natureza de energia amaldiçoada que pode ser nos apresentada mais pra frente, ainda mais nessa batalha, mais uma vez incluindo ali o Hajime. Isso claramente me lembra um pouquinho de Hunter x Hunter. Eu lembro que tinha cada um ali um tipo de energia ali do seu Nen, alguma coisa assim. É que faz muito tempo que eu li, então eu não lembro exatamente, mas isso também tinha. Eu sempre falo que Jujutsu é uma obra que tem a essência... Eu assisti pouco ainda. Aliás, tô assistindo no canal Hunter x Hunter, se você puder. E gostar de Hunter x Hunter, acompanha comigo. Tô no episódio 29 ainda. Tem muito chão pela frente. Mas eu já acho muito parecido a essência das coisas. Se eu não estou enganado também um pouquinho em Naruto e em outros mangás. Só que aí que vem uma conversa bem interessante ali do Hajime com o Sukuna, perguntando ali pra ele, você nasceu o mais forte? Você simplesmente nasceu assim já o mais forte? Ou você se tornou o mais forte? E aí o Sukuna diz assim, ó, pensando bem, eu sempre fui uma criança abominável ou então indesejada. E os termos ali, quem se refere ali no japonês, se tratam de alguém que nasceu sem que as pessoas quisessem que ele nascesse. Ou seja, é como se nascesse gêmeos ali no mundo Jujutsu. A gente viu que as pessoas abominam, as pessoas amaldiçoam aquela pessoa, ou então é uma gravidez indesejada, tipo a mãe não queria ter aquele filho, esse tipo de coisa, e ainda mais quando a pessoa nasce. A gente lembra um pouquinho de Corcunda de Notre Dame, se a gente for se basear em algum termo aqui mais pop, e aí a gente já pode começar a trilhar um certo caminho para entender como o Sukuna era no seu passado. E aqui eu digo para vocês, eu imagino que o Sukuna ele era um filho bastardo, por isso que a gravidez era indesejada e provavelmente a sua mãe poderia ser ali uma prostituta. Sendo uma prostituta, ela teve filho com um cara que era mais rico, mais poderoso, não queria ter ela e tudo. Ela também não queria ter o moleque, também não ligava pra ele. E além disso tudo, ele ainda nasceu todo deformado. Quem veio primeiro? O Kenjaku, no caso... O Kenjaku ou o Noritoshi Kamo ou o Sukuna? Desses três, claro, o Kenjaku... Kenjaku nasceu do Noritoshi Kamo, e já foi explicado de onde que o Kenjaku veio em si? E quem é mais antigo, o Kenjaku ou o Sukuna? Aí vem aquela teoria das pessoas dizendo que o Sukuna ele nasceu como duas pessoas, irmãos siameses. Temos também a lenda do próprio Ryomen Sukuna, original lá do Japão. Mas aqui o que eu quero trazer pra vocês é que o Sukuna provavelmente era um filho bastardo, como eu disse. Tem a lenda, filho talvez de pessoas pobres ou então pessoas mundanas, pessoas assim, mesmo eu preciso achar essa talvez lenda. Até mesmo sua mãe foi abusada, né? Ainda mais que naquela época, quem predominava era sempre o mais forte. Só que ainda ao nascer todo deformado, ele foi julgado, desprezado por todos, então ele já conheceu a solidão logo desde o início. Mas, ao contrário do que muitos imaginavam, por conta da sua feiura, ele ainda era uma pessoa muito forte. E graças a essa solidão, e direto quando ele nasceu, direto da maldade, ele simplesmente cresceu como uma pessoa má, sempre matando os outros ao redor e se vingando, vivendo apenas pela sua própria força. Ele teve que aprender a ser o mais forte, cuidando da sua própria vida,
desde pequeno lutando para sobreviver. Pelo menos é isso que eu imagino. A única coisa que poderia talvez ter salvado Sukuna seria o amor de sua mãe ou o amor de outras pessoas que demonstrassem perante ele. Mas desde que ele nasceu mal, rejeitado por todos, desde o seu próprio nascimento, ele já nasceu como um ser amaldiçoado. E outra coisa que a gente vê no fanbook é que as pessoas da sua época e até mesmo o próprio Sukuna, segundo o fanbook, não o consideravam como humano. Então o próprio Sukuna se via como uma pessoa totalmente diferente, o que bate diretamente com aquele diálogo do Gojo e do Getou, quando ele está falando sobre Sukuna e as flores e sobre a compreensão. O Gojo era um cara que ele gostaria de ser compreendido, mas talvez o Sukuna ele não queria ser compreendido, mas por ser o mais forte, ele queria demonstrar todo o seu poder. Resumindo, Sukuna no final das contas sempre foi uma pessoa vazia procurando por algo que o preenchesse. Acho esse um ponto interessante porque não é que ele é um cara vazio, que ele é desinteressante, mas sim que ele é um cara vazio por tudo que aconteceu ali em sua vida e como ele nasceu e como ele resolveu viver a partir dali. É algo que no mínimo eu acho legal. E aí em sua conversa o Hajime diz assim pra ele, eu acho vilão bem compreender os mais fracos, proteger os mais fracos, amar as outras pessoas, que não vale ter relação com as outras pessoas. Ali não parece que ele tá fazendo uma pergunta exatamente pro Sukuna, mas também fazendo uma pergunta sobre si mesmo, como viver assim. Até porque ele talvez seja o mais forte da sua era, onde ele viveu ali no período Edo ou talvez o Keicho, e nunca conhecendo a fraqueza porque todos que estavam ao seu redor não passavam de pedaços de merda. Então eram muito simples de se derrotar, ele era sempre o mais forte e talvez o problema dos mais fortes seja um tipo de maldição que é colocada sobre eles, onde eles sempre procuram algo para se satisfazer, até porque eles nunca encontram alguém que possa bater de frente com eles. No fundo, eles ainda continuam sendo humanos procurando por algo que os preencha. E claro, a solidão preencheu eles, mas mesmo assim eles continuaram se sentindo cada vez mais vazios. Porque no final, tanto o Sukuna quanto o próprio Hajime sempre tem aquela busca por demonstração de poder, por ser o mais forte, por sentir aquele tipo de prazer. Só que em algum momento ou em outro, o Sukuna atingiu talvez até mesmo o seu máximo e resolveu viver nas próximas eras como objeto amaldiçoado para que assim ele continuasse a fazer o que ele desejava. Porque o Sukuna, ele no fundo, mesmo ali na solidão, ele conseguiu encontrar o seu real prazer. O seu real prazer vem direto da sua própria maldade. É algo que eu digo pra vocês que é bem interessante. Por isso que ele acha ali o Hajime bem ganancioso, parece um pouquinho com o Satoru Gojo. Então ele fala assim, ó, espírito errante, vem pra cima que eu vou te ensinar um pouquinho sobre essa tal solidão. Será que ela é a força? Será que não é? E bom, gente, aqui eu trago pra vocês algo que eu penso, tá? Mas aqui a força que é demonstrada em Jujutsu me parece ser sempre algo mais físico, ou seja, força, poder, a hierarquia do mais forte, como o Sukuna mesmo gosta de viver, né? Como ele diz lá no passado, no capítulo número 3, ele fala que esse é o modo de viver que ele imagina ser o correto, até porque ele aprendeu dessa forma, mas talvez alguém venha para completar o Sukuna nesse detalhe que é o Itadori Yuji, que eu ainda imagino que isso vai acontecer, completando o famoso Yin e Yang entre os dois, o bem e o mal entre os dois. Mano, e essa teoria? Essa teoria aí, cara, de onde você tirou isso? Será que o Yuji Itadori é o equilíbrio do Sukuna? Por isso que ele consegue suprir o Sukuna? E eu acho interessante que isso me leva lá no Mob Psycho também, sobre o final dele e quem era o vilão. Me levou lá em Mob Psycho. Você assistiu Mob Psycho? Se você não assistiu, vai assistir, porque é incrível. É um dos melhores animes do ano, de 2023. Finalizou esse ano. E ainda continua sendo um dos melhores e talvez para mim possa chegar até no cargo de melhor. Ele é fechado já. Pelo menos os fechados, eu acredito que para mim ele é o melhor. Para mim ele é o melhor. Os dois fazendo ali uma junção. Um completando até mesmo talvez o outro em uma batalha final. Assim como nós vimos o Mahito e o Itadori, um dizendo pro outro assim: eu sou você. Da mesma forma que você mata as pessoas, eu mato as maldições. E é para isso que eu sirvo. Então cada um ali representando o seu papel para completar basicamente um ciclo completo. E embora o Sukuna não se considere como humano, a gente percebe tracejos humanos nele. Porque ele sempre deseja ter relações em algo. Relações sociais. Não importa se é relação de maldade com as pessoas, ele sempre quer ter esse tipo de relação. Logo, ele quer ter uma prova, ele gosta de ter uma prova. Assim como o próprio Hajime nessa busca incessante desse complemento do seu vazio interno.
E talvez é isso que o Itadori ainda precisa, completar o seu vazio. Ou seja, não ser só aquele cara bonzinho, mas completar ele por completo, se conhecer totalmente. E aí sim, ele vai chegar no resultado final. O resultado final que fará, talvez, com que ele vença o Sukuna. Até porque ele se tornou basicamente um objeto amaldiçoado. Para vocês que não sabem, um objeto amaldiçoado, ele nasce quando é infundido energia amaldiçoada dentro dele. Dessa forma, através dessa natureza, o Itadori pode herdar a natureza original do Sukuna e conseguir também muito poder. Então, fiquem com isso na mente. Bom, é então que o Hajime fica todo animado, parte ali pra cima do Sukuna junto com o seu bastão, tenta atingir ele ali na cabeça, só que o Sukuna protege ali com a sua arma, a Kumatoki, e ele não perde tempo. Ele já ativa ali a sua técnica Jujutsu, que é chamada de Criptídeo Ambar. E Criptídeo é o que, pessoal? Criptídeos são aqueles monstros ou então seres que dizem nas lendas que foram vistos como Chupacabra, o monstro do Lago Ness, ou então o Pé Grande, vários monstros desse tipo, que não tem evidência alguma, mas que a sua existência de alguma forma existe no ditado popular, como se fosse um folclore, alguma coisa aqui assim. Tem sem cabeça, tudo. Então, eles existem, mas não existem. Cidade. Não tem provas concretas, mas dizem que viram em algum momento. Seco. Então, esse é o significado disso. Talvez até mesmo Holkar, se eu não estou enganado, é o nome de um criptídeo que utiliza-se da eletricidade, né? Talvez essa tenha sido a inspiração para esse nome, para se utilizar com o Hajime, já que ele utiliza ali a eletricidade. E aí então que ele chega pra cima do Sukuna e, bom, ele chega muito rápido após ativar ali a sua técnica Jujutsu e dá um soco na cara dele. Um soco que eu vou dizer pra vocês que começou daquele jeito. Na verdade, o Hajime, ele é muito porradeiro e eu gosto de caras que são mais porradeiros. Ele é poucas ideias. ideias. E aí, depois disso tudo, ele ainda solta ondas sonoras que deixam o Sukuna ali, tipo, atordoado. O Sukuna até fala, pô, você tá gritando alto, né? E, bom, essa técnica do Hajime praticamente o torna um deus trovão, na verdade. Um homem trovão, porque converte todos os fenômenos da sua energia amaldiçoada, ou seja, a eletricidade, que tem ali o foco mais na eletricidade, e transforma o corpo dele para realizar essas manifestações. Então tudo que você pode fazer com eletricidade, o Hajime pode fazer. Agora basta o Gege Akutami nos mostrar a criatividade a partir dessa luta. E isso eu vou dizer pra vocês que é algo bem absurdo e muito legal, porque ele aumenta a velocidade, ele aumenta até mesmo, provavelmente, o seu raciocínio, já que as ligações dos neurônios, a eletricidade tá ligando tudo muito mais rápido, o que aumenta a sua agilidade, como vai ser demonstrado mais pra frente, já que ele tenta atingir o Sukuna na cara, o Sukuna consegue desviar, mas aí ele utiliza o som mais uma vez, as suas ondas sonoras, pra ativar ali na cabeça do Sukuna, o Sukuna fica doido, ele pum, dá um soco na cara dele mais uma vez, e ativa também ondas eletromagnéticas que simplesmente evaporam tudo que está ao seu redor. O cara é insano, gente, o cara é muito bom mesmo. O problema disso tudo é que o seu corpo vai se desintegrar no final, vai colapsar, porque ele não suporta o tempo inteiro com essa técnica. E eu ainda imagino que há um segundo estágio dessa técnica. Acho que tem 2 estágios ainda pra ele. Ele mostrou o primeiro estágio da sua técnica Jujutsu e a gente vai ver ainda um segundo. Bom, só que aí então, depois do Hajime atacar mais uma vez o Sukuna, utilizando a sua eletricidade como ele fez ali com o Panda, ligando a eletricidade de um lugar a outro, vai lá e solta em cima do Sukuna, só que o Sukuna, além da técnica de reversão, ele tem um outro método, e aqui fica algo em dúvida, porque na tradução em inglês é dito que só tem um jeito do Sukuna ali voltar ao seu corpo. Só pode ser utilizado uma vez, e na tradução em português ali do Bruno, diz que é apenas um método. Então, existe só esse método, mas talvez ele pudesse ser utilizado a todo momento, e não apenas uma única vez, porque o Sukuna finalmente vai reencarnar de fato. Antes ele estava interrompendo, ele não queria se transformar por completo, mas dessa vez ele reencarna de fato no seu corpo original e finalmente ali nós terminamos o capítulo. E aí traz várias dúvidas, né, esse finalzinho, porque o Sukuna parece totalmente recuperado. E o Megumi? Tudo que o Gojo fez não adiantou? Bom, aqui eu vou explicar pra vocês o que eu imagino, tá? E tudo também sobre a reencarnação, porque algumas pessoas vão se perguntar, pô, o Megumi tá vivo, o Megumi tá morto. Tava meio escrito que era encarnação e não reencarnação, hein? Vamos com Tem uma calma. diferença, Primeiramente, parece. sobre a encarnação, ou reencarnação, tanto faz. O Sukuna, nesse momento, ele só recuperou o seu corpo, e mesmo que o seu cérebro faça parte disso tudo, ele não consegue completar totalmente ele. Por isso, provavelmente, ele ainda não consegue utilizar a sua expansão de domínio. Ele, pelo menos no meu ver, não teve tempo para fazer tudo isso. E detalhe, é dito que havia um único método sem ser o feitiço de reversão, que é aquele processo de cura. Então ele não utilizou o processo de cura para voltar com seu corpo, ele simplesmente voltou. Então ele não curou completamente, vamos dizer assim,
o seu corpo, né? Renovando o seu próprio cérebro e tudo, podendo voltar a ter a sua expansão de domínio. Pelo menos é isso que eu imagino. Se o Gojo, por exemplo, não nerfou nem um pouquinho o Sukuna, mano, não faz sentido. O cara realmente é muito overpower, ele não mostrou tudo que tinha, e aí lascou. E tirando que eu também acharia uma baita de uma bosta se isso acontecesse, né? Aquela luta, por exemplo, não valeu de nada, putz, seria uma merda. A gente passou não sei quantos capítulos vendo a luta pra no final o Sukuna, me recuperei totalmente aqui, né, com a semente dos deuses. Pô, mano, aí você tá tirando. Bom, de toda forma, ele tinha um outro método para reencarnar, só que isso só poderia acontecer provavelmente uma vez, porque uma vez que você reencarna, você já não deve mais mudar o seu corpo. Logo se vê que objetos encarnados como o Chozo, o Ezo, o Keshizu, entre outras pessoas, eles não mudam de forma. Então provavelmente só recuperou o corpo, não pode usar a expansão de domínio, mas ainda deve poder utilizar ali as sombras e também alguns Shikigamis que sobraram para ele, além da sua própria técnica de corte. Eu acho que ele vai utilizar detonou todos os Shikigamis contra o Hajime como um foco total. Agora, o corpo do Sukuna, ele dá mais habilidades pro Sukuna em si? Eu imagino que é muito mais ilustrativo. Posso estar errado, não tem problema. Mas eu acho que é mais ilustrativo. Eu não vejo sentido ele ganhar mais força. No máximo, mais força e resistência. Só isso. Vai ganhar mais nada. Não vai ganhar, nossa, agora eu posso cortar 4 vezes mais. Não vai adiantar de nada. É só um corpo. E tem os dois braços a mais, porque ele não queria. E detalhe, todas as pessoas que ele enfrentou foi para afundar cada vez mais a alma do Megumi, para que o Megumi não viesse à tona mais uma vez. Então, tudo que o Sukuna fez até então, até mesmo na morte do Gojo, ele não se transforma no seu próprio corpo, porque matando o Gojo, ele mataria, vamos falar assim, o mestre e quem cuidou do Megumi naquele tempo todo. Então afundaria ainda mais a sua mente depois dele ter matado a sua própria irmã. Então por isso ele só entra na sua forma original agora, e talvez esse seja o grande trunfo dele. Ele recupere ali o seu corpo mais uma vez, que estava todo desgastado. E o Megumi vai de na luta contra o Hajime, ele ainda fica ali sem o bracinho, e aí com essa recuperação ele volta com o seu braço, ele volta com o corpo, mas provavelmente não recupera a sua técnica dentro do cérebro. Pelo menos é isso que eu imagino. E agora voltando aqui, eu quero saber a opinião de vocês também sobre o que o Sukuna ganha com o seu corpo. Mais resistência, mais força? Não sei. Eu acho que é um corpo normal, tipo, claro, ele vai ganhar 4 braços, agora ele pode utilizar 4 braços, mas tirando isso, pra mim não faz a menor diferença. Ele não ganha muita coisa a mais, só ganha isso mesmo. E aqui que vai o grande ponto para muitas pessoas que estão se perguntando: o Megumi morreu ou não? Não, ele não morreu. E por que eu digo que ele não morreu? Bom, a gente tem que entender como funciona o processo de encarnação. Seguinte, pessoal. Vamos lá aprender. Aulas com o Mano Joe. Encarnação ou reencarnação, o dono da energia amaldiçoada pelo qual o objeto foi inserido, ou seja, se é o objeto do Sukuna, a energia amaldiçoada do próprio Sukuna, que entra ali dentro de um corpo, de um receptáculo, de uma pessoa, se a pessoa não resistir, ele pode simplesmente explodir, ou então, se ela for propícia ali pro Sukuna, ele invade totalmente a sua mente, o corpo, podendo até mesmo mudar a sua aparência para a sua aparência original. Não é mencionado morte da outra pessoa. Não à toa, o próprio Megumi não morreu assim que o Sukuna entrou dentro dele. Então ele afundou cada vez mais a mente ali do Megumi, mas fez com que ela ficasse suspensa, com que ela não aparecesse como sempre mais. Acontece ele simplesmente perde a consciência, é como se estivesse morto, vegetando, mas mesmo assim não está morto por completo. E por que eu digo isso, gente? Porque o Megumi, eu acredito que ainda vai permanecer vivo, e o Itadori não só vai o salvá-lo, como também vai lutar contra o Sukuna, e a luta não será dentro do nosso mundo, e sim dentro do mundo do Sukuna. Ou seja, esse bonezinho aí não tava desse vai jeito ser lá não, onde o hein, Itadori mano, vai vencer o Sukuna de vez, e até mesmo vai perder a sua própria vida. Pelo menos é isso que eu imagino no final de Jujutsu. Eu acho que pode ser, ele morre por isso que o Megumi, ele não morreu, segundo os dados ali do próprio fanbook, do próprio mangá de Jujutsu. A pessoa não morre, na verdade a sua alma ali se afunda, a maldição, o objeto amaldiçoado toma controle completo, mas mesmo assim a pessoa não morre de fato, a não ser que ela tenha alguma alteração graças à transfiguração inerte do Mahito. Mas tirando isso, aparentemente a pessoa continua viva, pelo menos na encarnação de objetos. E agora o Mahito é o mais assustador, né? Tem algumas certas diferenças entre eles. E bom, para finalizar com um não menos importante, talvez um furo de roteiro do Gege, é que no comentário dessa semana ele disse que a Yorozu não pôde se transformar completamente no seu próprio ser porque o seu rosto era a única coisa que estava intacto. E aí a gente fica na dúvida, como assim, Gege? O que você está explicando não tem sentido. Primeiro porque as falas da Yorozu eram que
ela queria permanecer com o rosto da Tsumiki pra quê? Pra que, se ela matasse o Sukuna por algum acaso, ela mataria tecnicamente o Megumi. Se ela matasse o Megumi, logicamente, ela afundaria cada vez mais ali a Tsumiki, e com isso, né, Tsumiki já era também o mesmo processo ali que o Sukuna faz com o Megumi. Então, ela preferiu utilizar aquele rosto e aquele corpo mudando apenas o cabelinho. Então, já não faz sentido por conta disso. Agora não vai fazer mais sentido ainda, porque o seu rosto era a única parte que não estava intacta. Mas, bom, quando ela começou a luta, estava totalmente intacto. Por que ela não transformou, então? Será que ela queria se transformar no seu corpo real ali no final da sua vida? Pelo menos é isso que eu imagino que o Gege Akutami quis dizer. Ali no final da sua vida, quando ela entrega o presente, ela queria se transformar no seu corpo real, mas ela não podia, porque ali apenas o seu rosto estava intacto e ela tinha tomado um pau lá do Mahoraga. Só que o que deixa tudo mais confuso é que o Sukuna não estava em perfeito estado do seu corpo agora. E como que ele se transformou? Será que é só o Sukuna que consegue isso? Aí... é zoado, mas, bom, vamos aceitar, né? Fazer o quê? Gege Akutami e roteiro. Às vezes ele erra. Bom, de toda forma, essa foi a frase do Gege Akutami que tá gerando bastante burburinho mas por é uma aí, frase por mas fora, tem né? uma explicação pra ela, que talvez exista, mas eu achei muito merda, muito bosta. De toda forma, esse capítulo pra mim foi bom. Já começou rushando ali na luta, teremos capítulo na semana que vem e o Mano Joe aqui tá vazando. Até um próximo vídeo. Eu aguardo vocês. Um abraço, Mano Espero que vocês Joe. tenham Não gostado. esquece, deixa o like lá, segue o Mano Joe se você não segue. Vamos explicar por aqui também. E aí, muitas coisas explicadas. Muito obrigado por quem comentou e falou do Yorozu. Eu não peguei na leitura, como sempre, né? Eu sempre deixo escapar, mas eu adoro porque vocês vêm e me colocam no lugar também. E agora foi mais explicado ainda. Bom, tem essa coisa do Megumi, a teoria é boa. Eu quero ver como que vai desenrolar isso. E eu quero ver como que volta ao corpo normal também, né? Eu quero muito saber como que vai ser toda essa história. Eu acho que tem muito chão pela frente. E agora é esperar o próximo vazamento, né? Do mangá de Jujutsu, pra gente estar lendo e matando um pouquinho mais dessas dúvidas. E também aproveitando a luta do Hajime Kashimo, que eu pensei que não ia durar tanto, mas parece que vai durar até um pouco mais, contra o Sukuna. Valei-me! Eu acho que é só isso. Vai ter a luta do Hakari também, né? Que vai ser muito louca. E aí, vai ter outras lutas? Mas a gente vai ficar sabendo disso só nos próximos capítulos ainda. Um abraço para você, não esquece de deixar o like. Lembrando que isso aqui vai ser um conteúdo exclusivo, esse formato, para quem é membro do canal. Um beijo para todos, um abraço para todos. Novamente, fui!